Existem muitas novidades também ao nível das peças, em particular das peças do Weldmans. Vamos ver agora algumas delas. Por exemplo, começamos aqui por um detalhe que é um detalhe gráfico, mas mesmo assim é importante. Normalmente, nas versões anteriores do SolidWorks, se nós nos afastamos um bocadinho mais da nossa peça, é normal acontecer este efeito de risco que nós vemos ali quando existem peças de espessura fina, portanto, colocadas umas sobre as outras. Portanto, esse efeito no SolidWorks 2014 ainda existe quando a peça está a ser rodada, mas reparem que assim que soltamos a rotação, imediatamente portanto, desaparece, pelo que agora temos uma qualidade, digamos, melhor, e este efeito, de facto, só se nota quando estamos a movimentar ou a rodar a peça. Portanto, esta é a primeira situação que queria chamar a vossa atenção. Outra, mais importante, tem a ver com o facto de toda a arquitetura, em termos do Weldmans, dentro do SolidWorks, foi agora completamente alterada, no sentido de permitir que os perfis do Weldmans sejam eles próprios configuráveis. O que é que eu quero dizer com isto? Reparem que um perfil do Weldmans, para ser utilizado com a funcionalidade de construção soldada do SolidWorks, digamos, precisa de ser criado como um library feature. Portanto, quando nós vamos a visualizar os perfis que podemos utilizar, por exemplo, dentro da norma ISO, em particular, por exemplo, aqui a norma referente aos tubos retangulares, reparem que temos aqui dezenas, portanto, penso que mais de 100 perfis de tubo retangular, portanto, em que a única coisa que realmente varia, portanto, são as dimensões digamos, do perfil e também a própria espessura do mesmo perfil, portanto, de acordo com a norma. Mas a realidade é que precisamos de ter um fecheiro único para cada um destes perfis. Isso, de facto, é algo que nos complica o trabalho, principalmente se quisermos adicionar algumas propriedades específicas. Portanto, é algo que teremos que fazer multiplicando por todos os fecheiros que alguma vez iremos precisar, portanto, a nível do Weldmans. O SolidWorks 2014 introduz, digamos, algo muito mais em linha digamos, com o espírito do SolidWorks e com aquilo que normalmente temos dentro do produto, que são, efetivamente, os perfis configuráveis, de onde um perfil configurável do Weldmans na versão 2014 será algo mais deste estilo, em que temos, de facto, aqui o tubo retangular, mas aqui então disponíveis todas as variações possíveis deste tubo retangular, portanto, que estão simplesmente, digamos, à distância de um duplo clique para serem ativadas. Elas podem ser geridas e manipuladas pura e simplesmente recorrendo à familiar, portanto, ferramenta de Design Table, ou seja, temos aqui basicamente então uma ferramenta muito simples, intuitiva, que se nós queremos adicionar novos tamanhos de tubos, simplesmente temos que criar mais uma linha e, digamos, adicionar os valores correspondentes, que o software automaticamente irá criar essa mesma configuração. Em termos práticos, a maneira como é utilizado o perfil configurável dentro do SolidWorks é muito semelhante àquilo que é o procedimento normal. Então, ou seja, temos aqui o nosso perfil, mas agora com a nota que de facto se trata de um perfil configurado. Ou seja, em vez de estarmos a escolher agora vários ficheiros, estamos a escolher configurações dentro de um determinado ficheiro. Por exemplo, neste caso, podemos colocar aqui um tubo quadrado, portanto, ligeiramente mais estreito que o outro, portanto, de 1,5 em vez de 2 polegadas, que era o que tínhamos anteriormente. Ou então, por exemplo, este outro tubo superior que aqui temos, podemos colocá-lo, por exemplo, também em vez de ser um 3x2, podemos pôr, por exemplo, um 2x1,5, também mais pequenino. Ou seja, todo o fecheiro do Weldmans se atualiza sem qualquer problema, sem qualquer, digamos, erro, porque de facto aquilo que está a variar é apenas o tamanho das entidades, o tamanho paramétrico das entidades, todas as referências que possam existir a linhas ou planos ou tudo mais, portanto são imediatamente, digamos, passados para as novas configurações, pelo que, digamos, a probabilidade de erro aqui é extremamente reduzida. Muito bem, já que estamos a falar de configurações, podemos também introduzir aqui um outro tópico que tem a ver com este tema, precisamente das configurações. Vamos criar, por exemplo, aqui uma configuração chamada quadrada. Quadrada porquê? Porque vamos criar aqui uma estrutura de suporte, também ela quadrada. Poderemos fazê-lo, digamos, de uma forma, digamos, prática, dizendo que, por exemplo, esta cota que aqui temos de 1200 terá que ser igual àquela cota de 700 que ali temos, referente ao outro lado da estrutura. Reparem, podemos fazer isto, digamos, isto é normal, podemos simplesmente colocar aqui um sinal de igual
e dizer que terá que ser igual àquela variável que ali está em cima. Portanto, aquilo que é novo nesta versão do SolidWorks 2014 é este botãozinho que nós já estamos habituados a ver nas configurações do tipo numérico, portanto, com valores numéricos. De facto, o que isto quer dizer agora é que a própria equação pode ser também ela própria só, digamos, aplicável nesta configuração, se nós optarmos por esta opção que estamos a criar, portanto, precisamente neste momento, fazendo com que ela não seja, digamos, ou não esteja ativa, portanto, em outras configurações do nosso modelo. Portanto, podemos agora controlar se uma determinada equação está ou não ativa numa determinada configuração do SolidWorks de uma forma extremamente prática e versátil. Reparem que se eu vier aqui, por exemplo, aqui à parte da gestão das equações, nesta configuração, portanto, na configuração quadrada, efetivamente vemos que existe a equação e que tem aquele valor, mas se trocarmos para a configuração retangular, portanto, a que tínhamos anteriormente, graficamente vamos visualizar por trás a nova configuração e, digamos, a equação desaparece porque simplesmente não é aplicável nesta mesma configuração. Portanto, uma vantagem importante e que nos permite ganhar aqui também bastantes possibilidades novas ao nível digamos, da versatilidade e da facilidade com que podemos criar variações de produto. Um outro aspecto tem a ver com uma funcionalidade do Hole Wizard. Portanto, reparem que aqui nestas sapatas inferiores existe esta furação que aqui vemos. O que é que está disponível agora de novidade SolidWorks 2014? Bom, está disponível a funcionalidade de furo, digamos, não apenas redondo, normal, como aqui temos, mas também o furo do tipo slot, ou seja, com um rasgo que normalmente será utilizado para afinação, para controle digamos, da montagem do parafuso. Reparem que poderemos optar por vários tipos de normas, podemos optar, por exemplo, pela ISO, podemos optar, por exemplo, por um furo deste tipo, controlando também qual é o tipo de parafuso que lá queremos ter e o seu correspondente diâmetro. Podemos, obviamente, optar pelo que for conveniente. Vamos manter aqui, por exemplo, o M6, sendo ou tratando-se de um slot. Reparem que também temos aqui a possibilidade agora de controlar precisamente esta dimensão correspondente ao rasgo e também colocar o valor que pretendemos, bem como adicionar mais slots ou alterar a sua posição ou o seu ângulo, utilizando ali a pastinha das posições. Reparem, uma nova funcionalidade não está disponível em versões anteriores, portanto, agora temos dentro do SolidWorks 2014. Okay? Uma coisa simples que temos também aqui nesta nova versão, mas que provavelmente agradará a muitos dos nossos utilizadores, prende-se de facto com isto. Por exemplo, temos aqui um sketchzinho daquele furo que ali vemos. Se eu ativar aqui a minha operação de corte, reparem, de uma vez só, e simplesmente carregando aqui na minha área gráfica, eu consigo dizer que o corte terá que ser passante logo nas duas direções. Portanto, é uma opção nova que não existia nas versões anteriores e que me, digamos, evita ter que fazer duas vezes, portanto, o through all, portanto, para cada uma das direções. Portanto, mais fácil, mais rápido. Vamos ver então aqui um outro aspecto que também está melhorado no 2014. Só ligar aqui temporariamente os meus planos e que tem a ver com o seguinte. Reparem que existe aqui um plano mesmo no meio daquela chapinha que ali vemos. E reparem, eu vou optar por apagar aquele plano. Normalmente no SolidWorks aquilo que irá acontecer será, quando apagamos qualquer coisa, estamos a apagar também, obviamente, todos os seus filhos, mas agora temos também a possibilidade de não apagar esses mesmos filhos, portanto, deixando pendurado, portanto, quaisquer filhos que este plano, neste caso, possa ter, deixando pendurado e com aqueles erros que nós também, de vez em quando, encontramos no SolidWorks. Portanto, nada de normal, estávamos à espera que o erro acontecesse. Portanto, neste caso concreto, portanto, aquilo que eu irei fazer, portanto, será criar aqui um novo plano para substituir o anterior. Portanto, vou recorrer aqui à minha ferramenta de criação de planos, portanto, considerando aquela face juntamente com esta para obter aqui o plano no meio. Outra das novidades é que nós podemos também controlar agora qual é que é a direção, digamos, normal positiva do nosso plano, portanto, tendo em conta depois as cotas que poderemos obter a partir dele. E depois é uma questão de colocar de novo a nossa, digamos, barra no fim, calcular toda a peça e depois facilmente também corrigir aqueles erros que podem naturalmente surgir com, digamos, com a eliminação de uma peça, portanto, que tem, ou de uma entidade que tem filhos,
Reparem que facilmente também poderemos voltar a recolocar, portanto, a referência correta àquele plano e facilmente também corrigir problemas, portanto, que possam ter sido criados digamos, com a eliminação daquele plano inicialmente. Muito bem, mais coisas. Por exemplo, ao nível das unidades, o SolidWorks 2014 suporta agora, portanto, para além daquelas unidades normais da engenharia, digamos assim, unidades mais de trazer por casa, portanto, litros, hectolitros, mililitros, centilitros. Estou a falar aqui ao nível do volume, mas também unidades inglesas, galões, pints, portanto, outro tipo de entidades que podemos agora também selecionar. Isto é útil, por exemplo, naqueles casos em que temos, como aqui acontece neste caso particular, e temos aqui um elemento que representa o volume incluído, portanto, dentro daquela peça de chapa metálica. Nós, nestes casos, podemos também facilmente determinar, portanto, em qualquer altura, exatamente qual é o volume em litros, uma unidade familiar que aquele volume, portanto, efetivamente representa. Por último, gostava só de vos mostrar aqui uma ferramenta que também foi melhorada na versão 2014 do SolidWorks, que é a ferramenta que nos permite, partindo de uma peça do Weldments, criar uma nova peça, portanto, desagregando uma das peças para uma peça nova, um dos bodies para uma peça nova. Isso é feito recorrendo à ferramenta de inserir numa nova peça, sendo que agora nós podemos também transportar para a nova peça, portanto, quer através de propriedades do fecheiro, quer através de propriedades de cutlist, as propriedades que esta peça tem no seu fecheiro original, portanto, teremos só que criar efetivamente, digamos aqui, a nova peça. E reparem, portanto, que a nova peça é criada, portanto, ela está aqui e tem, como estaríamos à espera, também dentro das suas propriedades, exatamente as propriedades que teria, portanto, do sítio de onde é originária. E, obviamente, como existe este link aqui ativo, se no original, portanto, esta peça mexer, a sua dependente, portanto, esta que criamos agora, irá naturalmente adaptar-se, não só em termos geométricos, mas também em termos das suas propriedades. Portanto, muitas novidades interessantes aqui ao nível dos Weldments, dos perfis configuráveis, das equações. Várias destas coisas têm aplicação não só para peças do Weldments, mas também para todo o ambiente de peça do SolidWorks. Espero que gostem.